Sejam bem-vindos. Veja se o INSS incluiu você para receber até R$63 mil no 7º lote de atrasados, as RPVs. Nós já estamos falando sobre isso desde o começo do ano. O governo federal prometeu pagar as RPVs em lotes e agora já está para pagamento o 7º lote. O INSS terá que pagar atrasados, vejam bem, de R$1 bilhão e 700 milhões do 7º lote, entre o final agora do mês de julho e o começo do mês de agosto, aos aposentados, pensionistas e outros benefícios do INSS em todo o país. Então, este valor, R$1 bilhão e 700 milhões serão distribuídos para os 5 TRFs. Como sabemos, cada região do país tem o seu TRF, Tribunal Regional Federal. Quando esses valores chegam nos TRFs, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, envia para o TRF. Fica a cargo do TRF abrir as contas, que podem ser no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Então, logo após o TRF abrir as contas, o dinheiro já se encontra disponível para saque. O cidadão que tem esses atrasados, ele pode conversar com o seu advogado, se tiver. Se não tem advogado, pode fazer uma busca no próprio TRF. É apenas colocar o número do TRF ao qual ele quer fazer a busca. Vamos a um exemplo. Se fosse aqui em Pernambuco, é o TRF 5. Seria www.trf5.jus.br. Para São Paulo, mudaria apenas o número do TRF. Para o Rio de Janeiro, muda-se o número. Se fosse para o Amazonas, mudaria o número. www.trf1.jus.br. Ao todo, quase 200 mil segurados devem receber R$1,7 bilhão sobre o 7º lote de RPV. Neste lote não estão incluídos os precatórios. Precatórios são dívidas acima de 60 salários mínimos. As RPVs são dívidas de até 60 salários mínimos. Como falamos, esses valores são para as RPVs. Vejam que, além de concessões de aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários, esses atrasados também incluem salários, vencimentos, proventos e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado. Neste caso, o INSS não pode mais recorrer. Transitado em julgado, final do processo, falando de modo bem simples. Muitas pessoas nos perguntaram e sobre os herdeiros. Vejam que em vídeo anterior eu falei até de um conhecido nosso que, através de uma RPV do pai dele, que já havia falecido, ele recebeu quase R$30 mil. Os herdeiros têm todo o direito. Pensionistas e herdeiros de segurados do INSS também têm direito aos atrasados conquistados na Justiça. O primeiro passo é consultar o advogado responsável e verificar se o atrasado já não havia sido sacado pelo segurado. Além de correr atrás da papelada, os herdeiros precisarão ir até a vara onde o atrasado foi liberado para pedir que a Justiça autorize o saque na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Como vocês podem ver, os herdeiros têm todo o direito. O que acontece é que muitas vezes a família perde contato com o advogado. Ou o cidadão que colocou, como falamos, esta ação na Justiça falece e a família não tem
muito conhecimento como funciona a justiça. O valor é liberado, a família não vai buscar e depois de 2 anos esses valores voltam ao Tesouro Nacional. O Conselho de Justiça Federal esclarece que cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deve ser buscada na consulta de RPVs disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável, o que nós acabamos de falar. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo, 26 de julho de 2020. Muito obrigado a todos.